Olá, irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje eu queria falar com os irmãos um assunto de muita importância para quem acredita na graça do Senhor e quer andar na graça do modo correto. Porque tem muita gente aí misturando a lei com a graça, misturando graça com lei, e isso não dá certo. Esse é o motivo de eu estar gravando esse vídeo. Vou tentar não ser muito longo, mas vou tentar focar o assunto. Por isso o nome do título será Jesus, o filho de Agar. Esse será o título do vídeo de hoje. Jesus era filho da Agar e não da Sara. Eu vou explicar para você porque Paulo fez uma comparação muito profunda sobre o assunto, citando a Sara e citando a Agar, dizendo que a Agar gera filhos escravos e a Sara gera filhos livres. Por isso que o assunto é muito importante, porque eu vou abordar aqui que Jesus era filho da Agar e não da Sara. Jesus de Nazaré foi filho da escrava e não filho da livre. E sem mais delongas, vamos ler comigo Gálatas capítulo 4. Vamos direto ao ponto, para o vídeo não ficar muito longo. Jesus, filho da Agar. Vou mostrar para vocês e vou explicar que Jesus era realmente, de fato, de verdade, filho da Agar. E depois, após a morte e ressurreição, ele renasce como filho da Sara, como filho da promessa, porque o filho da promessa é Jesus ressuscitado. Esse é o filho da promessa. O Jesus que nasceu de Maria, nasceu segundo a carne, ele era filho da Agar, e eu vou mostrar para vocês. Gálatas capítulo 4, versículo 21. Paulo vai nos ensinar. Deixa eu arrumar aqui. Gálatas capítulo 4, versículo 21, que diz, Paulo diz: Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Paulo está explicando. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre nasceu por promessa. Aí Paulo vai explicar aqui, irmãos, que Sara e Agar, elas representam os 2 concertos, um do Monte Sinai e o outro da promessa, ou seja, a nova aliança, entendeu? A primeira aliança é do Monte Sinai, entendeu? São os 10 mandamentos. A segunda aliança é após a morte e a ressurreição de Cristo, que aí vem o favor de Deus, a graça de Deus. Então, Paulo vai explicar aqui no versículo 24. O que se entende por alegoria, porque estes são os 2 concertos, tá vendo, irmãos? Sara e Agar representam os 2 concertos, é muito profundo isso. Representa os 2 concertos. Que aí ele fala, um do Monte Sinai, primeiro concerto do Monte Sinai. O do Monte Sinai gerando filhos para a servidão, que é Agar, certo? Então o primeiro concerto é o concerto do Monte Sinai, que gera filhos
para a escravidão, que é Agar. Então, Agar aqui é a mãe da escravidão, certo? Os filhos da Agar são filhos escravos. E o filho da Sara é os filhos da livre. Ele vai falar no versículo 25. No 25, ó. Esta Agar é o Sinai, o Monte Sinai. O monte da Arábia que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com os seus filhos. Então a Jerusalém que agora existe é escrava com seus filhos, porque nasceu do Monte Sinai, nasceu da Sara, nasceu do primeiro conceito, certo? Mas, versículo 26, mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Ou seja, a Sara é mãe de todos nós, não a Agar. Qual é o título? Jesus, filho da Agar. Vou mostrar para vocês que Jesus era filho da Agar, primeiro por ter nascido em Israel, porque a Bíblia diz aqui, o versículo 25, ora, esta Agar é Sinai, o monte da Arábia que corresponde a Jerusalém que agora existe. Jesus nasceu em Jerusalém, certo? Que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Então, tanto Jerusalém, toda Jerusalém, nasce segundo a Agar, nasce segundo o Monte Sinai, e são escravos com seus filhos. Logo, Jesus fazia parte dessa escravidão. Jesus era filho da Agar. Vou mostrar para vocês por que Jesus era filho da Agar, era filho do Monte Sinai. Por quê? Porque Jesus ensinava a lei de Moisés. Ele ensinava os apóstolos, discípulos, a multidão a cumprir a lei de Moisés. Vou mostrar para vocês. O primeiro texto está em Mateus 19. Tem muito texto, mas o vídeo vai ficar muito longo. Não é essa a intenção, certo? O primeiro ponto porque Jesus de Nazaré era filho do Monte Sinai, era porque, primeiro ponto, é que ele não ensinava a graça. Já começa por aí, porque ele não ensinava a graça. Jesus de Nazaré ensinava a lei. Isso prova que ele era filho da Agar, era filho escravo, não era filho livre. Jesus se torna livre da morte para frente, da morte para trás. Jesus era escravo da lei, filho da Agar. Então, por ele ser filho da Agar, ele ensinava a lei de Moisés. Vamos ler Mateus 19. Vou mostrar Jesus cumprindo o papel de filho escravo, de filho da Agar, certo? Mateus 19:16 diz assim: eis que aproximando dele um mancebo, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Jesus responde, e ele lhe disse: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Mas se quer entrar na vida, guarda os mandamentos. Presta atenção, irmãos, no detalhe que eu vou mostrar para vocês. Jesus fala a respeito da vida eterna e ele diz, o rapaz pergunta: como que eu faço para ter a vida eterna? Qual a resposta? Eu quero chamar a atenção para a resposta de Jesus, tá? O que ele diz? Jesus fala logo de cara: guarda os mandamentos. Amados, se Jesus fosse filho da livre nesse momento, depois ele se torna, se ele fosse filho da livre, ele ia falar assim: tu conhece a graça de Deus? Entendeu? Porque Paulo era filho da livre e ele fala, Paulo, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Jesus não fala que você é salvo pela graça. Jesus fala: guarda os mandamentos. Você entende isso? Ele está falando e mostrando que ele era filho do Monte Sinai.
você guarda os mandamentos? Você está entendendo? Se ele fosse da graça, Jesus, ele tinha falado, você conhece a graça de Deus? Eu vim trazer a graça de Deus. Por que que ele não fala isso? Porque ele era filho do Monte Sinai, filho da Agar. Então o que que ele diz? Você quer ter a vida eterna? Guarda os mandamentos. Olha como é diferente. Você está entendendo? Se Jesus estivesse falando com os gentios, ele ia falar assim, tu conhece a graça de Deus? Vou te mostrar a graça de Deus. Como ele está falando com os judeus, aí ele vai e fala, você guarda os mandamentos de Deus. Aí o jovem pergunta, o 18, e disse-lhe, quais? E Jesus disse, olha lá, olha Jesus mostrando que ele era filho do Monte Sinai. E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tá entendendo, amado? Jesus está mostrando que ele realmente era filho da Agar, filho do Monte Sinai. Você está entendendo? Então ele vai mais longe. Aí o jovem disse, e disse-lhe o mancebo, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Jesus lhe disse, se queres porém ser perfeito, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, terás um tesouro no céu e vem e me segue. Amados, se Jesus diz aqui que para ter a vida eterna você tem que guardar os mandamentos, é porque ele está dizendo que debaixo da lei funciona assim. Debaixo da lei, para que você seja salvo, você precisa guardar os mandamentos e cumprir os mandamentos. Mas na graça não. Na graça você é salvo apenas crendo no sacrifício de Cristo. Entendeu? Então, por isso que a gente nota o confronto das pregações de Paulo com as pregações de Jesus. Por quê? Paulo não fala assim, você guarda os mandamentos para ser salvo? Paulo não fala, Paulo fala, pela graça sois salvos. Entendeu? Não por mandamentos. Jesus fala, vocês são salvos por mandamentos, porque ele era filho da Agar. Entendeu? Depois Jesus se torna filho da Sara, filho da livre. Tá? Eu vou mostrar para vocês. Então, se Jesus tá ensinando e ele está mandando cumprir os 10 mandamentos, é porque ele era filho do Monte Sinai, filho dos 10 mandamentos. Certo? Esse é um dos pontos. Mateus 19:16. Esse é um dos pontos. Vou mostrar outro ponto que Jesus mostra que ele era filho da Agar e não da Sara. Certo? Está onde? No mesmo Mateus, no livro de Mateus, capítulo 23, versículo 1, diz assim: Então falou Jesus aos discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Jesus disse: Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Amados, os escribas e fariseus são doutores da lei, mestres da lei, ou seja, também eram filhos do Monte Sinai, os escribas e fariseus. Jesus disse: observai e praticai tudo que eles falam, ou seja, a lei de Moisés. Observam a lei de Moisés que eles pregam e praticai a lei de Moisés que eles praticam. Não, mas que eles pregam, mas não faz o que eles fazem, porque eles falam, mas não praticam. Então Jesus está ensinando aqui a multidão que eles podem cumprir a lei. Ou seja, Jesus está mostrando de novo que era do filho do Monte Sinai, filho dos 10 mandamentos, certo? Tem muito mais, eu vou separar para outros vídeos, tá bom? Vou mostrar mais outro ponto, o próprio Jesus falando que ele era filho do Monte Sinai. João 5, o versículo é o 46.
João 5,46. Jesus falando que ele era filho do Monte Sinai, filho da escravidão, filho da Agar, certo? Diz aqui, João 6,46. Porque se vós cresceis em Moisés, ou seja, Moisés é filho de Agar também, certo? Moisés era filho de Agar, filho da escravidão. Jesus fala, se vós cresceis em Moisés, Jesus continua, vocês creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Amado, Jesus diz claramente que Moisés escreveu dele, certo? Ou seja, Jesus é filho do Monte Sinai. O que Moisés recebeu no Monte Sinai. E Jesus está falando que tudo que Moisés recebeu dele. Tudo que Moisés escreveu, falou dele. Moisés falava de Jesus. Ou seja, os 10 mandamentos falam de Jesus. Entendeu? E Jesus fala assim, ele escreveu de mim. Entendeu? Tudo que ele escreveu foi de mim. Ou seja, Jesus era filho do Monte Sinai, filho da Agar e não filho da livre, certo? Ou seja, onde você quer chegar, irmão? Onde você quer chegar? Todos que escutam Jesus de Nazaré são filhos da escrava, juntamente com ele. Entendeu? Nós precisamos ser do outro. Nós precisamos ser do outro, do que ressuscitou. Paulo fala isso em Romanos 7,4. Romanos 7,4. Paulo nos exorta a ser do outro, porque o outro é da livre, o outro é da graça. O outro gera pessoas livres. O Jesus de Nazaré gera pessoas escravas. Você já reparou que você não pode fazer quase nada? Quase nada. E Paulo, debaixo da graça, ele fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém fazer. Se você está na lei, todas as coisas não são lícitas para você. Mas se você está na graça, todas as coisas são lícitas para você. Porque você é livre. Jesus não gerou pessoas livres, Jesus de Nazaré. Jesus gerou pessoas escravas. Como ele também era escravo. Certo? Como que você sabe isso? Voltamos em Gálatas. Capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Ficou claro que Jesus ensinava a lei de Moisés e não ensinava a graça? Se Jesus ensinava a graça, em Mateus 23, que acabamos de ler, Jesus falava assim, Jesus tinha que falar assim, na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e fariseus, não faça nada do que eles estão falando, porque mudou, é Novo Testamento. Jesus não falou isso. Jesus falou, escuta e praticai tudo que eles estão falando, ou seja, Jesus era filho do Monte Sinai, Jesus era filho do Antigo Testamento, filho da Agar. Jesus era filho da Agar. Então, como que eu sei que os filhos de Jesus de Nazaré, segundo a carne, são escravos e não são livres? Como que eu sei isso? Porque Paulo nos ensina, amados. Diz aqui, ó, versículo 25, Gálatas 4, versículo 25, diz assim, ó, ora, esta Agar é o Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com os seus filhos. A Jerusalém que agora existe é escrava com seus filhos. E todos aqueles que escutam os filhos de Israel também são escravos. Jesus era filho de Israel. Jesus era filho de Jerusalém. Entendeu? Quem ouve Jesus de Nazaré é escravo. Entendeu? Você vai passar livre quando você for do outro. Romanos 7:4. Romanos 7:4. Enquanto você não for do outro, você não é livre. Você não anda como livre. Romanos 7:4. Não vou ler.
Pega a sua Bíblia e leia. Você só vai ser livre quando você for do outro, porque o primeiro era escravo. O segundo é livre. Certo? Qual é o segundo? Romanos 7,4. É o que ressuscitou dentre os mortos. Tá entendendo? Então, por que eu sei que Jesus era mais uma prova? Que Jesus era filho do Monte Sinai. Mais uma prova. Aonde está isso? Nós não estamos lendo Gálatas 4, versículo 24. Olha o que diz o 23. O 23 diz assim: todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne. Então Jesus era nascido segundo a carne. Você está entendendo? Se ele era nascido segundo a carne, ele era filho de Agar. Ele era filho de Agar. Entendeu? Por isso que Paulo fala que Jesus mudou. Ele mudou porque ele não é mais filho da Agar. Ele é filho da livre. Onde está isso? Segundo aos Coríntios 5,16. Segundo aos Coríntios 5,16. O que diz lá? Nós não acabamos de ler em Gálatas 4, versículo 23, que o que nasce da lei nasce segundo a carne. Olha o que Paulo vai falar. Segundo Coríntios 5,16. Assim que daqui por diante ninguém conhecemos mais segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo, agora já não conhecemos desse modo. Fantástico. Nós não conhecemos mais ele desse modo. Ele não é mais segundo a carne, ele agora é segundo o Espírito. Jesus agora é filho da livre, como Paulo. Tá entendendo? Jesus agora é filho da livre. Quando você escuta as palavras de Jesus de Nazaré antes da morte, você gera você na escravidão da lei. Entendeu? Quando você escuta a pregação de Paulo, que é depois da morte, que o próprio Jesus passou para ele essa passagem, essas mensagens, essas revelações, foi o próprio Deus que revelou para Paulo que Jesus de Nazaré era nascido segundo a carne, estava debaixo da lei. Foi o próprio Deus que revelou para Paulo. Só que Deus revelou para Paulo também que Jesus agora não está mais debaixo da lei, está debaixo da graça agora. E ele opera pela graça, entendeu? Então, não conhecemos mais Jesus segundo a carne, porque antes nós conhecíamos ele segundo a carne, ou seja, segundo a lei. Gálatas 4, versículo 23. O que era da escrava nasceu segundo a carne. Jesus era da escrava, por isso nasceu segundo a carne. Certo? No mesmo capítulo, vamos ler o versículo 4, que lá vai falar claramente que ele era filho da Agar, filho do Monte Sinai. Versículo 4 diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido segundo a carne, e nascido sobre a lei, ou seja, sobre a escravidão da lei. Se Jesus nasceu sobre a lei, ele nasceu sobre a escravidão. Então o que ele falava também produzia escravos. Entendeu? Por isso que Paulo fala aqui, Gálatas 5:1. Estais, pois, firme na liberdade que Cristo ressuscitado nos libertou. E não torneis a meter debaixo do jugo da servidão, pregada por Jesus, pregada por Moisés. Jesus pregou servidão também, amados. Quando Paulo fala assim, estais, pois, firme na liberdade que Cristo nos libertou, não torneis a meter debaixo do jugo da servidão. Ele está falando assim, que Jesus de Nazaré pregava servidão também. E o conselho dele é para nós não ficar mais debaixo da servidão, mas ficar na liberdade que o Cristo ressuscitado pôs a gente. Cristo ressuscitado pôs nós na condição de livre. Nós que aceitamos a ficar na escravidão.
Por isso que Deus levanta pessoas para falar isso, como levantou Paulo, como me levantou nesse momento, para falar que a palavra de Jesus gera escravidão, gera escravos. E Paulo diz que não é mais para a gente ficar lá, porque é para a gente passar para a liberdade, que ele pôs a gente na liberdade. O que diz aqui? Gálatas 4, versículo 31. O que diz? De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas filhos da livre. Tá entendendo? Então, nós temos que tirar a escravidão do nosso meio. Ela foi válida até um certo ponto. Entendeu? Depois disso, não, vamos curtir a liberdade. Cristo pôs a gente no estado de liberdade, tirando a condenação, a morte. Entendeu? Eu falei aqui do outro, que a gente tem que ser do outro. Paulo falou que não conhecemos mais Cristo segundo a carne. Nós não conhecemos mais ele desse modo, porque ele mudou. Então eu vou ler o texto que eu falei que não ia ler, que é Romanos 7,4. Romanos 7,4, que diz: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, pelo corpo do primeiro, para que sejais de outro. Qual é o outro? Daquele que ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, se a gente tem que ser do que ressuscitou, é porque o primeiro havia alguma coisa de errado com o primeiro. No sentido de que Jesus cumpriu a lei? Cumpriu. Só que ele conseguiu cumprir a lei. Nós não conseguimos. Entendeu? Então então Paulo fala, como vocês não conseguem cumprir a palavra do primeiro, vocês têm que ser do outro. O outro não exige o cumprimento da palavra da lei. O outro não exige o cumprimento da palavra da lei, e nem o cumprimento das obras da lei. O outro não exige. Então Paulo fala, nós temos que ser do outro, porque é o primeiro. Aí eu vou deixar só uma interrogaçãozinha. Se nós temos que ser do outro, o que havia no primeiro? Porque Paulo fala para a gente ser do outro. Havia alguma coisa de errado com o primeiro. E eu falei para vocês, o que havia de errado é que ele era filho da Agar. Ele gerava filhos para a escravidão. Gálatas 4:25. Ele era escravo e gerava escravos. E quem lê a palavra fica escravo também. Então Paulo nos aconselha que o primeiro morreu, Paulo fala, o primeiro morreu para que nós fôssemos do outro. Se Paulo está falando para a gente ser do outro, é porque alguma coisa havia de errado com o primeiro. Finaliza assim. Bom? Graça e paz.